Olá, meus amores. Vamos lá mais uma videoaula de geografia? Hoje nós vamos falar sobre os meios de comunicação, como eles começaram aqui no Brasil, tá? Atualmente, a população tem à sua disposição diferentes meios de comunicação. Não é só os mais modernos, como a internet, mas alguns com bastante anos de existência, como o jornal impresso, o correio e outros que são tão importantes para a população. Durante muito tempo, as cartas foram o único meio de comunicação usada entre os países, tá? A Carta de Pero Vaz de Caminha foi a primeira carta entre Brasil e Portugal. Em 1822, com a independência do Brasil, os Correios foram reorganizados para atender às necessidades do país. A partir daí, as cartas eram entregues nas casas, os carteiros usavam uniforme, foi criado o selo postal, tá? E as caixas coletoras de cartas. A imprensa, tá? Foi criada em 1808 no Rio de Janeiro, tá? Nesse local eram publicados jornais, livros, panfletos e obras científicas, desde que não falasse mal do governo, tá? A partir de 1884, houve o desenvolvimento da tecnologia por meios de comunicação, através dos meios de comunicações, que usavam sinais elétricos e ondas eletromagnéticas para levar as informações. Essas tecnologias transformaram o dia a dia, tá, das pessoas, reduzindo o tempo de envio de mensagem e ampliando o acesso à informação. Inicialmente, essas mensagens eram enviadas através de um aparelho chamado telégrafo, que continham essas interrupçõezinhas, batidinhas, que liberava ou interrompia a passagem de carga elétrica, de acordo com o toque que ele dava, utilizando assim um código chamado de código Morse, tá? Que é muito utilizado, era muito utilizado pela Marinha na década de 90, como meio de comunicação e fiscalização marítima. O telefone foi inventado em 1876. A tecnologia permitiu, tá, transmitir sons por meio de fios metálicos que ligava um aparelho ao outro. No início, havia apenas 15 mil linhas telefônicas. As ligações passavam por centenas de centrais telefônicas para serem transferidas até a pessoa que a gente ligava. Com a invenção do rádio, em 1894, permitiu a transmissão eletromagnética entre um ponto e outro, entre dois pontos sem fio. Isso mudou os costumes dos brasileiros, permitindo a integração do Brasil no contato internacional com outros países. Na década de 1930, o rádio se transformou num dos principais veículos de informação, entretenimento e propaganda no país, sendo muito popular até hoje. A tecnologia do rádio abriu a possibilidade para o envio de qualquer tipo de informação. E aí surgiu as ondas de TV, que são transmitidas e recebidas por meio de antenas, tá? Se desenvolveu a partir de 1950. A televisão passou a fazer parte do nosso dia a dia, do nosso consumo, tá?
tornando-se popular em 1970, tá? Passando assim a aparecer as televisões o quê? Coloridas. E essas televisões tinham só mais na casa de pessoas mais ricas. Hoje em dia, quase todas as casas têm televisão. E a televisão traz muitas informações e entretenimento para toda a família. A telefonia móvel, que a gente chama de celular, permitiu às pessoas se comunicarem, tá? Instantaneamente, de qualquer lugar, rapidinho, falava-se uma pessoa com a outra. No Brasil, tá? A primeira ligação de celular aconteceu em 1990 e cada aparelho, tá, pesava meio quilo. No Brasil, tá, a primeira rede de computadores foi a Bitnet em 1989, que ligava o centro de pesquisa aqui no Brasil aos Estados Unidos por meio de cabos subterrâneos. 2 anos depois, essa tecnologia de comunicação passou a ser feita através da tecnologia da internet. Até então, não imaginavam como isso seria de fato importante para nós. Em 1995, a internet passou a ser de uso geral e aberto no Brasil, tá? Desde então, houve mudança de cabos, tá? Subterrâneos para cabo de fibra ótica, aumentando a rapidez nas informações, nas transferências e nas comunicações, certo? E numa velocidade muito grande, criando novos aparelhos, tá? Que podem ser conectados à rede de internet, como os celulares, as televisões, as diversas tecnologias de telecomunicação têm aumentado as possibilidades de interação, de troca de ideias e informações no século XIX. Esse processo continua se desenvolvendo com os computadores, celulares e outros, televisões e outros aparelhos que mudaram nossos hábitos e costumes. O avanço das tecnologias de comunicação tem sido fundamental para a transformação das pessoas, do país e de tudo que o cerca, mudando, tá, a forma como cada um pensa e se relaciona com o outro. Meus amores, beijo e até a próxima videoaula.